Olá, gente! Então, precisamos avançar para o nosso próximo conteúdo, porém, antes disso, eu preciso que vocês compreendam, tá? Esse conteúdo e que não fique dúvida nenhuma sobre esse assunto. Então, vamos continuar falando dos cromossomos sexuais, tá? Então, vamos lá. A espécie humana, ela apresenta um conjunto de cromossomos, tá? Que compreendem aí 46 cromossomos. Desses 46 cromossomos, 44 ou 22 pares, eles são considerados cromossomos autossomos. Cromossomos autossomos são aqueles que fazem referência às características do indivíduo, mas que não apresentam características sexuais nenhuma, tá? Então, os autossomos, características do indivíduo, que não são assexuais. Porém, a espécie humana também apresenta um par, tá? Ou dois cromossomos, como vocês queiram. Ele apresenta um único par, que é caracterizado pelos cromossomos sexuais. Estes, sim, trarão consigo informações apenas sobre características reprodutoras e características sexuais do indivíduo. Tá bom? Esses cromossomos, que são os sexuais, eles são considerados cromossomos alossomos, tá? Dependendo do livro, vocês também podem encontrar como heterossomos. Então, funciona da seguinte forma: machos, eles apresentam 44 cromossomos autossomos, mais um X e Y. Fêmeas apresentam 44 autossomos mais um par sexual, que será X e X. E aí eu trouxe essa imagem para que vocês compreendam como que funciona nessa organização dos cromossomos sexuais. Então, vejam bem, alguém perguntou para mim, né, se por existir 3 cromossomos X envolvidos aí entre machos e fêmeas e um único Y, se existe a possibilidade de nascer mais meninas do que menino. Não, tá? Na verdade, não existe essa possibilidade. O que acontece é que existe 50% de chance tanto para meninos quanto para meninas. E aí funciona da seguinte forma, tá? Mulheres apresentam X e X. Então, durante a meiose, durante aquele processo lá que acontece a formação dos gametas, né? A mulher, ela vai doar um conjunto total de 23 cromossomos. Então, os gametas presentes, né, em fêmeas, os óvulos, eles apresentam 22 autossomos e um sexual apenas. Sendo assim, a mulher, ela apresenta X e X. Então, durante a formação dos gametas, ela sempre vai ter a opção X para fornecer para sua prole, tá? Enquanto isso, os machos, ó, ele aqui, eles apresentam um conjunto sexual de cromossomos, que é o X e o Y. Sendo assim, durante a meiose, ele vai doar 22 cromossomos autossomos e um sexual. Só que durante a separação, né, durante a formação ao acaso desses cromossomos sexuais, ele tem duas opções para doar. Pode ser o X ou o Y. E aí é que nós iremos entender como se organizam, né, essa doação. Então fica da seguinte forma: a mulher só tem o X, né, sexual para doar. Os machos, eles têm o X ou o Y para doar. Então, se o homem doa o X, ao se unir com o X da mulher, vai formar um indivíduo também XX, sendo assim sexo feminino. Aqui outro exemplo, a mesma condição, tá? Um X proveniente da mãe e um X proveniente do pai. Mas, se durante a meiose ele doa o Y, né, e a mãe sempre doa o X, então nasce aí o indivíduo do sexo masculino. Lembrando que a escolha, tá, não é do indivíduo. Ele tem o poder, né, tipo assim, os homens, eles determinam porque eles apresentam dois tipos diferentes, mas ele não pode escolher, né, não é assim que funciona, o poder de escolha. E agora vamos falar um pouquinho do cromossomo sexual Y. Então, o cromossomo sexual Y, ele apresenta uma região, tá, que possui um gene, e esse gene
ele é denominado SRY. Esse gene, ele tem a capacidade de produzir proteínas e, com isso, permitir o surgimento do desenvolvimento dos genitais masculinos, tá? Então, o cromossomo Y e o seu gene, ele está relacionado com o processo de masculinização. Então, sendo assim, o cromossomo Y, ele apresenta como é que eu posso explicar? Ele apresenta um formato que difere do cromossomo X. Então, aqui eu tenho, né, um par de cromossomo sexual, tá? De um homem, um X e o Y. Se fosse um par de cromossomos de uma mulher, seriam dois idênticos a este daqui, ó, ao X. Mas nesse caso é um homem, então o X ele tem esse formato e o Y ele é mais curto. Sendo assim, tá? Eles apresentam uma região que é idêntica. Então, entre o X e o Y, essa região aqui de cima, ela é uma região denominada região homóloga. Vocês lembram, né, que todos os cromossomos homólogos, eles se emparelham, eles se organizam aos pares, e eles são homólogos porque eles são iguais. Cromossomos homólogos são cromossomos iguais. Geralmente eles definem a mesma característica, traz as mesmas informações, né? Porém, um proveniente do pai e o outro da mãe. Nesse caso aqui dos cromossomos sexuais, a região homóloga é essa região aqui. Então, é uma região igual, que se assemelha, tá? Que parece muito. Porém, existe essa região aqui de baixo, ó, que elas não parecem de jeito nenhum. Por isso, essa região ela é considerada uma região não homóloga, tá? Então, nas nossas próximas aulas, estudaremos algumas condições que estarão relacionadas exatamente nessas regiões aqui. Então, existem situações que abordaremos mais adiante, que são tipos de herança, características hereditárias deixadas de pais para filhos. Quando essas características hereditárias estão presentes, por exemplo, no cromossomo X, falamos que essa característica é um tipo de herança ligada ao sexo. Ligada ao sexo porque estará presente tanto no cromossomo X, que existe tanto em homens quanto em mulheres. Porém, existem condições que estarão presentes no cromossomo Y. Sendo assim, chamamos essas condições de herança restrita ao sexo. Restrita porque o Y, por exemplo, né, é um cromossomo que só existe em machos. Então, é restrito ao sexo porque está presente apenas no Y. E agora vamos falar um pouquinho sobre algumas alterações que existem nos cromossomos sexuais. Essa daqui, por exemplo, é uma síndrome chamada de síndrome de Turner, ou síndrome X0. X0, gente, por quê? Expliquei para vocês que todo indivíduo apresenta 46 cromossomos, sendo 44 autossomos e 2 sexuais. Nesse caso aqui, ó, esse indivíduo ele apresenta 44 autossomos, tá? Normais. Porém, o par sexual, né, ele não está perfeito. Esse indivíduo ele só apresenta um cromossomo sexual e esse cromossomo sexual é o X, ok? Então, pela ausência do outro cromossomo sexual aqui do lado, chamamos essa síndrome de X0 ou síndrome de Turner. Expliquei para vocês também que o cromossomo Y ele é responsável pelas características sexuais masculinas. Na síndrome de Turner, a ausência do Y permite que esse indivíduo aqui ele apresente uma síndrome, tá? No qual, junto com essa síndrome, essa característica ela se expressa sempre em fêmeas, sempre em mulheres. Por que sempre em mulheres? Porque o Y ele está ausente. Então, a ausência do Y fará com que o X, né, ele traga consigo características que estarão, né, relacionadas ao sexo feminino. E quais são as características desta síndrome, deste problema, tá? Existe uma série de malefícios, digamos assim. Por exemplo, existe uma má formação cardíaca, que é característico da síndrome de Turner, perda hormonal, infertilidade,
Outras condições, como por exemplo, a puberdade é tardia, baixa estatura, ausência do corpúsculo de Barr, que eu vou citar já já para vocês, tá? Ausência das mamas, genitália infantil, os quadris não desenvolvem, ausência de menstruação, esterilidade, né? São sempre inférteis, tá? O pescoço alado é um conjunto de pregas de pele que fica nessa região, tá? Então, pescoço curto e alado. E deficiência mental. Então percebam, né, que a ausência de um único cromossomo traz consigo uma série de condições, né, em sua maioria negativa. Geralmente as mulheres quando estão gestando uma criança com essa condição, né, existe um alto índice de abortos. Então é muito comum que o feto, né, o embrião, enfim, ele nem se desenvolva. Então logo no início da gestação a mãe ela sofre um aborto espontâneo. Porém, se a gestação ela, né, prossegue, ela continua, a criança ela vem a nascer, ela vai apresentar todas essas condições que eu citei para vocês, tá? Aqui eu tenho uma outra síndrome, que é a síndrome de Klinefelter. Novamente, o indivíduo vai apresentar 44 cromossomos autossomos, tá? Aqueles cromossomos que fazem referência às características do indivíduo. Porém, o par sexual, ó, existe uma falha, existe um erro e não será um par. E sim, estará organizado em 3, tá? 3 cromossomos sexuais. E aí vem aquela confusão, né? Olha, 2 cromossomos X indica sexo feminino. Aí tem um cromossomo Y que indica sexo masculino. Pois é, esse indivíduo ele terá o fenótipo, tá, de um indivíduo do sexo masculino. E isso, né, vai acontecer graças à presença do Y. Porém, ele terá características muito feminilizadas. Tá? Isso porque ele terá grande produção de estrógeno e progesterona e uma baixa produção de testosterona, que seria o hormônio, né, masculino em grande escala. Então, a baixa produção de testosterona fará com que esse indivíduo seja infértil, tá? Outras características relacionadas a essa síndrome, por exemplo, é a estatura acima da média, né? Eles são muito compridos, os membros, tá? Vocês conseguem ver na imagem, eles também apresentam membros muito compridos, né? Braços muito longos. Eles apresentam aumento das mamas, graças à presença dos hormônios femininos, tá? Eles também apresentam um quociente intelectual inferior à média. Problemas comportamentais. Esses problemas comportamentais, eles estarão relacionados ao conjunto de hormônios, né? Hormônios masculino e feminino interagindo dentro de um mesmo organismo. Isso vai gerar um certo, né, desconforto nesse indivíduo. Então, esses homens são inférteis, têm os seios que se desenvolvem, têm um timbre de voz muito fino, têm membros alongados, problemas comportamentais. É interessante, gente, que a descoberta dessas síndromes, né, sejam feitas logo no início da vida. Na verdade, quando um bebezinho ele nasce, ele passa por um exame, né, que é chamado teste do pezinho. O teste do pezinho, ele faz uma leitura, tá, enorme de uma série de problemas que aquela criança possa, né, apresentar. Síndrome de Klinefelter, por exemplo, é uma delas. Síndrome de Turner, Down, enfim. Qualquer alteração nos cromossomos é percebido logo no início da vida por um teste, como o teste do pezinho, por exemplo, tá? Então, quando descoberto logo no início da vida, né, da criança, enfim, é possível tratar e tentar fazer que essa pessoa ela tenha uma vida social melhor, que ela tenha, como é que eu posso dizer, uma melhor qualidade de vida, tá? Então é feito reposição hormonal, como por exemplo a testosterona, que está em baixa quantidade, né? Aconselhamento familiar, já que ele passa por problemas comportamentais, né? Muitas vezes esses meninos eles precisam fazer cirurgias de correção, que é a ginecomastia, que é a remoção dos seios. Isso porque os seios se desenvolvem muito, tá? E o desenvolvimento não estará relacionado a, por exemplo, as glândulas de gorduras, né? Ele estará relacionado a glândulas mamárias mesmo. Então, os seios se desenvolvem nesse indivíduo. Então,
para que ele tenha, né, uma vida, uma melhor qualidade, ele precisa fazer essa cirurgia, tá? E agora vamos falar um pouquinho sobre a determinação sexual. Expliquei para vocês que na espécie humana, essa determinação acontece por meio de 2 cromossomos, né? 3, na verdade, X e Y, tá? XX na mulher e XY nos machos. Porém, alguns grupos apresentam sistemas diferenciados. Um deles é o sistema X0, por exemplo. Nessa condição aqui, o sistema X0 acontece quando não existe o cromossomo Y, tá? Então, fêmeas, elas irão apresentar XX e os machos, eles apresentarão apenas um X. E o outro cromossomo sexual, ele estará ausente, tá? Porém, não será nenhuma falha, tá? É uma condição dessa espécie. Então, percebam que aqui em cima, ó, o número de cromossomos da espécie, ele é igual. Ou seja, o macho tem 22 cromossomos, autossomos e um sexual apenas. Fêmeas, 22 autossomos e 2 sexuais. Então, durante a formação, né, dos gametas, durante a meiose, se essa fêmea, por exemplo, né, durante a produção dos seus óvulos, ela vai produzir óvulos com 11 cromossomos autossomos e um sexual, ok? Então tá aqui 11 autossomos e um sexual. E os machos, como é que eles irão produzir? No caso das fêmeas, ela tem as 2 opções. Então, sempre que ela produzir um gameta, ele sempre irá ou com X ou com outro X. Mas os machos, eles têm 22 autossomos e um X apenas. Sendo assim, tá, durante a meiose, ele vai liberar espermatozoides com 11 cromossomos autossomos e um X. Ou 11 cromossomos autossomos e nenhum X, nada, 0 de cromossomo sexual. E aí vai ficar uma organização da seguinte forma. Esse indivíduo, por exemplo, esse indivíduo do sexo feminino, como que aconteceu? A mãe tem 2X, então ela sempre vai doar um X, tá? Mas quando o macho doa um espermatozoide contendo o cromossomo sexual X, que ele tem também, né? Então, o X da mãe com o X do pai, uma fêmea, 2X. Mas, se existe aí a fecundação de um espermatozoide do macho, onde a mãe doou um X, 11X, e o macho doou o quê? O macho doou 11 informações, né, dos cromossomos autossomos, porém o espermatozoide, ele veio ausente de cromossomo sexual. Sendo assim, só existe o X que a mãe doou, então esse indivíduo vai ter o sexo masculino, ok? Então é bem simples, basta vocês lembrarem, né, que machos apresentam um único X, fêmeas, X em dose dupla. Outro sistema é o sistema ZW. Eu acho esse sistema bem facinho porque ele lembra um pouco, tá, a condição que existe em humanos. Então vamos lá. Nesse caso acontece, né, o inverso. Na espécie humana, os machos é heterogamético, ou seja, os machos apresentam cromossomos sexuais diferentes, no caso X e Y. Em aves, répteis, peixes, por exemplo, o sistema ZW está presente. Nesse grupo de aves aqui, ó, é a fêmea que apresenta o formato heterogamético. Então, nesse caso, é a fêmea que vai determinar o sexo da prole. Sendo assim, ela tem Z e W, né, para liberar junto com seus óvulos. E machos? Machos apresentam Z, né? Então, ele só tem essa opção para doar. Sempre que ele produzir o espermatozoide, ele vai conter ou Z novamente. E fêmeas, ou Z ou W. Então, nesse caso, dependendo do que a fêmea venha doar, né, ela vai determinar, parecido com os machos na espécie humana. Lembrando, ela vai determinar, não escolher, tá? Lembrem disso. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, ela doou o W, tá? Que vai se unir ao Z do macho. Então, esse indivíduo vai ter o sexo feminino, ó, os W da fêmea com o Z lá proveniente do macho. E nesse caso, a fêmea, ela doou um Z e o macho doou o outro Z. Então, esse indivíduo, uma ave do sexo masculino.
Sistema haploide e diploide. Percebi que ficou algumas dúvidas aqui em relação ao sistema haploide e diploide, tá? E nós vamos tirar essas dúvidas agora. Vou colocar na próxima imagem, que aí acho que vai facilitar para vocês, para que vocês entendam. Então, funciona da seguinte forma. Em hemípteros, na verdade, gente, é muito comum em artrópodes, principalmente abelhas, vespas, por exemplo, alguns representantes aí que, né, esse tipo de sistema aconteça. E dentro do grupo das abelhas, por exemplo, existe uma hierarquia, né, onde existe rainha, zangão e operária. Operárias são fêmeas, rainhas também, e o zangão é o único macho. Operárias e rainhas, né, elas são muito semelhantes. O que é que difere, né, uma rainha de uma operária? Na verdade, o tamanho, tá? O tamanho é bem diferenciado. A capacidade de reprodução, de produzir óvulos, também é muito grande na rainha, tá? Operárias, elas são inférteis. E essa diferença, ela acontece devido à alimentação, tá? Então, quando larvas ainda no formato de larvas, elas têm uma alimentação à base de geleia real. Então, todas elas apresentam um tempo determinado, tá, para consumo desse nutriente. Porém, aquela que será rainha, ela tem uma dieta com geleia real prolongada. Então, essa alimentação diferenciada fará com que ela seja maior, tá, em tamanho. Tanto a questão morfológica, na questão externa, quanto interna. Então, a produção de gametas, a fertilidade também está relacionada à alimentação que a rainha teve, tá, durante a sua fase inicial da vida. Mas vamos lá para entender como é que funciona esse sistema haploide e diploide. Vocês lembram que o sistema diploide é o conjunto total de cromossomos do indivíduo. Haploide é um sistema no qual ele só apresenta metade do número total, tá? E funciona da seguinte forma. Durante a cópula, né, existe alguns comportamentos desse grupo de insetos, no qual existe o voo nupcial, tá? Aí o zangão vai lá, durante a cópula, com a rainha, ele lança dentro, né, da fêmea uma quantidade muito grande de espermatozoides, tá? Esses espermatozoides, eles ficam guardados em uma região chamada espermateca. E lá eles ficarão armazenados. Conforme a rainha vai produzindo seus óvulos, esses óvulos eles vão sendo fecundados pelos espermatozoides que já estão lá armazenados. Então, ela vai produzindo os óvulos, eles vão sendo fecundados, e aí se esses óvulos, vamos olhar essa operária, por exemplo, aqui. Então, a rainha produziu um óvulo com metade das informações que ela tinha, tá? E o zangão, ele liberou, tá, um espermatozoide com número total, uma vez que ele é haploide. Então, ele liberou o número total de cromossomos em seus gametas, em seu espermatozoide, tá? Então, ele é haploide, ele formou também células haploide, totalizando aqui o indivíduo com o número total, ou seja, diploide, ou seja, fêmeas. Sendo assim, conforme ela vai liberando os óvulos, esses óvulos vão sendo fecundados pelos espermatozoides que já estão com ela, tá? E esse processo vai acontecer. Porém, quando os espermatozoides acabarem, ela vai continuar colocando os óvulos. E esses óvulos, eles não serão fecundados. Então, ele vai passar por um processo de partenogênese, no qual os óvulos não fecundados, eles darão origem a quem? Aos machos aqui, ó. Então, mesmo esses óvulos não sendo fecundados, ele vai originar um indivíduo só com as informações que ela tinha. Então, se ela é diploide, produziu células haploides e essas haploides foram fecundadas, então isso vai dar origem aos machos, tecnicamente é um zangão, tá? Então, durante o processo de reprodução, o ciclo vai, né, ter o mesmo funcionamento. Então, é assim que acontece, tá? Óvulos que são fecundados pelo espermatozoide totaliza, né, indivíduos diploides com o número máximo de cromossomos. Óvulos que que se desenvolvem sem que haja fecundação originam um indivíduo aqui
com metade das informações genéticas, ou seja, haploide, tá? É típico da espécie, então não é nenhuma anomalia, não é nenhum defeito. E por último aqui, pra gente encerrar nossa aula, nosso conteúdo de hoje, vamos falar sobre o corpúsculo de Barr. Então, o corpúsculo de Barr foi uma condição, na verdade, onde um pesquisador, Barr, né, inclusive deu nome à situação, ele observou que em células, qualquer célula feminina, é possível perceber uma região condensada, né, uma região próxima ao núcleo da célula. Então, próximo ao núcleo da célula fica uma região condensada, e ele percebeu que essa região condensada ela está relacionada a um dos cromossomos feminino que foi inativado, tá? Que foi anulado. Tempos depois de Barr fazer essa descoberta, né? Uma outra pesquisadora, ela também estava trabalhando com essa situação, tá? E ela explicou da mesma forma. Ela informou que, na verdade, esse processo é chamado de compensação da dose, onde mulheres apresentam 2 cromossomos iguais. Então, durante o desenvolvimento embrionário, um deles, ele se condensa, tá? Ele torna-se inativo. Gente, se condensar é ele se enrolar, tá? E aí tem uma proteína chamada histona que ela vem e enrola, tá? Aquela molécula de DNA bonitinha, organizada, ela deixa de ser uma molécula de DNA bonitinha, organizada e ativa, tá? Ela se compacta, ela fica envolvida por essa proteína histona e, sendo assim, ela não tem ação no indivíduo. Então, quando esse cromossomo X se torna condensado, ele se torna inativo, tá? E ela explicou que essa inativação acontece em um processo chamado de compensação da dose. Então, como mulheres apresentam 2 cromossomos X, um deles ele é anulado, digamos assim. Não dá para identificar, né, qual cromossomo foi anulado. Será que foi o que o pai deu ou o que a mãe deu? Na verdade, não dá para identificar e isso pouco importa, tá? Então, esse cromossomo ele se torna inativo e isso é perceptível, tá, com muita facilidade em células, porém em células femininas apenas, tá? Então, apenas mulheres apresentam corpúsculo de Barr. Lembra lá da síndrome de Turner, que estava lá explicando a ausência do corpúsculo de Barr? Então, essa condição está ausente porque ela só tem um cromossomo X, tá? Então, não dá para inativar o único que ela apresenta. Então, sendo assim, síndrome de Turner não tem o corpúsculo de Barr. Eu queria citar para vocês que esse corpúsculo de Barr está presente apenas em mulheres, e aí ela é muito utilizada para, por exemplo, né, fazer uma análise do sexo fetal, né, o sexo da criança ainda em desenvolvimento muito pequeno. Então, coleta algumas células e, caso encontre o corpúsculo de Barr nessas células, indica que aquela criança, ainda em fase inicial de desenvolvimento, é uma menina, tá? A ausência do corpúsculo de Barr, óbvio, é um menino. Eu trouxe essa matéria para vocês, eu achei interessante, né? Que o corpúsculo de Barr, ele é muito utilizado em competições para análises de sexo dos indivíduos. Então, existem alguns eventos nas Olimpíadas que é necessário muita força muscular, muito tônus muscular, né, muita capacidade respiratória. E tônus muscular nós sabemos que é uma característica masculina. Então, muitas vezes, né, mulheres vão participar de uma competição, então, devido à sua resistência, seu tônus muscular, elas precisam passar por esse teste para ver se de fato ela pertence ao sexo feminino. E aí eu já expliquei para vocês que existem situações que é considerada ambiguidade sexual, onde por mais que a pessoa apresente uma genitália, né, que se desenvolva bastante, muitas vezes não condiz com o sexo do indivíduo. Então, por isso que em competições isso é importante, né, para que não haja... para que uma pessoa não acabe, sei lá, saindo em vantagem em relação a outra, tá? Então, eu trouxe o caso dessa competidora, tá?
Semenya, acho que é esse o nome dela, tá, gente? Desconsidere a minha pronúncia. Mas aí, eu só trouxe essa informação porque ela, 2 vezes, ela bateu o recorde mundial, tá? E aí, essa feminilidade dela foi posta à prova. Como assim? Por ela apresentar uma capacidade, uma resistência muito grande, né? Ela passou por vários exames, inclusive o exame de doping, para ver se ela não estava tomando, né, algum anabolizante, algum produto que favorecesse ela. E aí fizeram o exame de corpúsculo de Barr para ver se de fato, né, apesar de apresentar um apresentar um fenótipo, né, as características externas de uma mulher, ela também poderia apresentar, né, genes masculinos. Então, se, por exemplo, fosse detectado o Y nela, ela não apresentaria o corpúsculo de Barr por apresentar um único X. Então, sendo assim, ela passou por o teste, tá? Ela, de fato, apresentou o corpúsculo de Barr. O que aconteceu nela é que ela apresentava uma grande capacidade, né, de produção. Na verdade, era um descontrole hormonal, onde ela produzia grandes concentrações de testosterona, tá? Mas ela apresentou o corpúsculo de Barr. Eu trouxe isso só para que, né, encerrássemos aí o conteúdo, que vocês entendessem que essa presença, né, dessa região condensada em células femininas apenas mostra que ali existe 2 cromossomos X e que um deles se tornou inativo, né, que é o que o corpúsculo de Barr informa. Então, meninos, é isso, tá? Fiquem aí com Deus, estudem e espero que vocês tenham retirado todas as dúvidas, tá? Beijo!